Então, tá começando aqui. Tô aqui com o pastor Ademir Nunes. É um prazer estar com você aqui, pastorzão. Tá começando mais um Apagando Incêndio. Pastor, agora me fala uma coisa. O Espírito Santo de Deus habita em todos os crentes ou apenas nos batizados no Espírito? O Espírito Santo habita em todos os crentes verdadeiramente convertidos. Se converteu, o Espírito Santo vai habitar nele. A palavra do Senhor diz que nós somos templos do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, ele diz: não sabeis vós que sois santuário de Deus, que o Espírito Santo de Deus habita em vocês? Então o Espírito Santo habita em nós, habita no crente. E a palavra do Senhor também, dita pelo apóstolo Paulo, ele diz: ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito. Então, como um cristão diria que Jesus é o Senhor da sua vida se o Espírito Santo não estivesse nele? Então, nós não podemos confundir a presença do Espírito Santo na vida do crente com uma experiência de dons espirituais, de uma vida cheia do Espírito Santo e outras coisas que, no meio pentecostal, denominamos como ser batizado com o Espírito Santo. Como que funciona esse negócio do batismo do Espírito Santo? Fala um pouco disso, em específico. O batismo com o Espírito Santo, eu creio que é uma experiência de uma profusão maior, de uma imersão, de um ser totalmente tomado pelo poder de Deus. Para alguns ocorre imediatamente após a conversão, se converteu, já foi cheio. Outros ocorre posteriormente. Então, no meu caso, me converti, era verdadeiramente convertido, o Espírito Santo estava em mim, estava e estou confessando Jesus, vivendo uma vida com Cristo, mas busquei a experiência também de um batismo com o Espírito Santo, de um revestimento de poder, de ser mais aguerrido, mais firme na fé, mais corajoso. Então eu vejo o batismo com o Espírito Santo como este poder corajador que vem da parte de Deus para o cristão, como uma experiência distinta à da conversão. Pastor, agora me diz, o Espírito Santo, ele pode se afastar de um crente, de um cristão? Eu creio que sim. Não como algo imediato, assim. Sei lá, alguém pecou, o Espírito Santo sai dele, aí se arrepende e volta, fica na saída e volta. Eu creio em um processo, e vou tentar explicar. A Bíblia diz assim: não entristeçais o Espírito Santo que habita em vós. Então é bíblico. Como que alguém pode entristecer o Espírito Santo? Com o seu comportamento, com as suas atitudes erradas. E às vezes o Espírito Santo está falando ao coração, pode Deus usar pessoas para falar, para corrigir, e a pessoa não vai dando ouvido. Fecha o seu ouvido e continua fazendo aquilo que está aborrecendo. Então, está entristecendo o Espírito Santo nesse sentido. E a outra expressão bíblica fala sobre não extingueis o Espírito. E aí a expressão, a palavra, está relacionada a um fogo. Então, o Espírito Santo, ele é muitas vezes simbolizado pelo fogo. Mantenha acesa a chama, o fogo de Deus, a chama do Espírito em nós. Extinguir, estamos até com um extintor aqui na mão, para apagar o fogo. Então, o que é extinguir o fogo? É fazer com que o fogo se apague. Então, se eu entristeço o Espírito Santo, estou falando agora de um processo, a minha atitude entristeceu o Espírito Santo, eu não me arrependo, eu não me corrijo, continuo na mesma caminhada, pode chegar o momento da extinção, o fogo se apagou. O fogo apagado na vida de um cristão é a ausência do Espírito Santo. E depois que acontece isso, é possível que volte? Se a pessoa se endireitar nos seus caminhos? Sempre há a possibilidade do arrependimento. O Senhor deixa aberto sempre para isso. A questão é que eu estou falando de um processo, porque eu falo assim, ninguém acorda crente dorme crente e acorda incrédulo. Tinha o Espírito Santo hoje, aí amanhã xingou alguém no trânsito, o Espírito Santo saiu dele. Não é assim. É paulatinamente, a pessoa vai fazendo coisas que vão desagradando, vai se distanciando de Deus, corrigido não se corrige e vai se afastando ao ponto de extinguir o Espírito Santo. O Espírito Santo parou de queimar naquela vida, de agir naquele coração. E ele então perdeu a presença do Espírito Santo. Entendi. Pode haver um arrependimento futuro? É bem mais difícil. Pode haver porque para Deus nada é impossível, E se não é um pecado de morte, como a própria Bíblia diz, fala sobre a blasfêmia contra o santo, que é algo, eu acho, muito grave. Alguns dizem que talvez nenhum homem consiga isso, mas se está escrito é porque existe a possibilidade. Então, se a pessoa blasfemar contra o Espírito Santo,
aí não haverá mais perdão. Mas se ele foi se deixando levar pelo pecado, o Espírito Santo foi se afastando, foi sendo extinto, pode no arrependimento voltar. Entendi.